decisão da justiça é para ser cumprida. Não dá para levar uma criança à força desse jeito, mesmo sendo a mãe. Imagina então os traumas que esse menino pode ter. E ela já avisou que não vai devolver o filho. Né? Vamos debater esse assunto, eu conto com a sua participação. Aqui no nosso estúdio eu recebo a advogada Camila Dias. Obrigada, doutora, pela sua participação, viu? Boa tarde. Elza Leite, psicóloga, que está sempre com a gente também. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Elza. E hoje a gente também recebe aqui a dona Rosa, que ela tem a guarda provisória da neta. Daqui a pouco ela vai contar a história dela pra gente, mas antes, qual é o seu sentimento quando a senhora vê uma cena como essa, dona Rosa? Boa tarde. Fala com a gente no microfone. Tá ligado. Meu sentimento não tem nem expressão para falar, não tem? Porque é muito triste. Triste pensando em quê? Tanto no sentimento da avó, na criança, pensando na criança? É, também, né? Porque ele é acostumado com a avó, né? Aí sair assim, numa situação dessa, fica muito difícil, né? Fica complicado. Agora, Camila, é claro que tem todo o entendimento da justiça, a gente não está aqui para julgar, né, por que essa mãe não tem essa guarda, né, a guarda da criança. Mas ela pode agir dessa maneira? Não, pode. Nesses casos, né, ali foi uma tutela de urgência, né, por algum motivo que foi juntado lá no processo, foi necessário deixar essa guarda provisoriamente com a avó paterna e com o pai. Então, normalmente, quando acontece isso, é liberado pela justiça um convívio com aquele genitor que a criança não está, então, no caso, com a mãe. Nós não sabemos como é que está nesse processo, né? Está em segredo de justiça. Mas, muitas vezes, pode ser uma visita assistida, ou, dependendo do caso, se a pessoa demonstra risco para a criança, que nós não sabemos se é o caso, a convivência é suspensa por um período. Então, a gente não sabe se ela disse que não estava conseguindo ter acesso. O pai disse que, inclusive, na Páscoa deixou, né, ali a mãe ter o contato. Quando permitiu ter o contato para entregar os ovos, ela saiu puxando a criança também. Então, assim, é mais de uma situação onde tem aparecido, mas nós não conseguimos, pelo pouco de informação, saber ao certo. O que a justiça leva em conta para tirar a guarda da mãe? Porque até então a prioridade da guarda aqui no nosso país geralmente é da mãe, né? E o que ela leva em conta para que não seja essa determinação? Isso, a gente tem trabalhado todo o sistema judiciário para que isso não passe a ser um mito, né? Tanto pai quanto mãe têm os mesmos direitos. Então, por muitos anos nós falávamos, né, que a guarda é da mãe, que filho é da mãe. Não, filho é de mãe e pai. Então, mas existem situações em que provisoriamente ou até definitivamente, dependendo do que ocorra, é retirado esse poder da guarda sobre aquela criança de um dos dois. No caso, pode ser maus tratos, pode ser um abalo psicológico em referência àquela presença, alienação parental, suspende guarda, dependendo do nível, a forma como a pessoa tem conduzido. Ali, pelo que foi dito, ela estava ameaçando levar a criança para outro estado por várias vezes, e aí eles correram para entrar com essa ação, juntaram provas. Então, assim, nesse caso, né, que a gente está acompanhando, mas em outros também, dependendo se a presença física e a convivência com aquele genitor demonstrar perigo para a criança, a justiça pode suspender. Às vezes é um caso de um pai ou de uma mãe que está detido ou está doente, então os avós, né, muitas vezes são acionados, crianças que são deixadas em abrigos por conta de pais que são dependentes químicos, inúmeras formas, inúmeras possibilidades. Elza, olhando essas imagens, chega a dar um sentimento ruim quando a gente vê essa criança se debatendo na calçada, a mãe puxando essa criança ali à força, né? O que isso pode causar? Olha aí, olha essa cena, a mãe vai ali perto da escola, olha a criança sendo arrastada, a avó vem atrás, desesperada, coitada dessa avó, não sabe nem o que fazer, porque não tem como medir força com uma pessoa mais nova. E olha essa criança se debatendo. O que isso pode trazer de traumas para essa criança? Isso aqui é violência física e psicológica. Trauma, traz muito trauma, porque é um rompimento de vínculo que ele já estava estabelecido com o pai e a avó muito abrupto. Então, essa criança ela entra em processo de luto. Essa criança demonstra medo, ela vai ficar insegura, ela vai ficar confusa, ela pode, inclusive, rejeitar no futuro a presença da mãe. Esse desespero da mãe faz com que ela perca a razão e faz com que ela, assim, perca também as chances de ter a guarda partilhada com o pai.
porque a equipe multidisciplinar, que é assistente social, psicólogo, juiz, advogado, a gente avalia todo um contexto para ver se essa criança vai estar com alguém que tenha condição de criar. Então, se essa criança está sendo negligenciada, se essa mãe sofre de algum transtorno psiquiátrico, dependência química, se ela não trabalha, se ela vive numa condição socioeconômica de extrema vulnerabilidade, isso tudo é ponderado pela equipe. Por quê? Porque a gente pensa primeiro na segurança, no bem-estar da criança. Tá? A gente não pensa só nos vínculos afetivos, a gente pensa em tudo que está no entorno disso. Então, toda essa manifestação dela, né, de desespero, de falta de equilíbrio para lidar com a situação, para entrar num acordo, para esperar a decisão judicial, você vê que ela viola a lei, ela não respeita o limite estabelecido por um juiz. Então, é uma pessoa que ela representa um risco para o filho. Por quê? Porque ela não sabe conduzir o processo com calma, com serenidade. E o menino, com certeza, vai ficar machucado com isso. Eu vou deixar uma pergunta no ar. Será que dessa maneira que ela agiu, isso também não pode ser interpretado como um amor, uma forma, né, um desespero de mãe, de querer o filho por perto? Daqui a pouquinho, então, você responde, Camila, de que forma que isso pode ser interpretado pela justiça e você também no universo da psicologia, Elza. Mas antes aqui, dona Rose, se fosse a senhora naquela situação, o que a senhora faria no lugar daquela avó? Fala com a gente no microfone. Eu procuraria a polícia. Assim, alguém que pudesse me ajudar. Porque eu não ia medir força com ela, né? Então, olhando aquela cena, é isso que eu me pergunto, né? É uma senhora. Tem como medir força nessa situação? Tem não, vai prejudicar mais a criança, né? Eu penso assim. A senhora está há quanto tempo cuidando da sua neta, com a guarda dela? Tem 4 anos, vai fazer 5 anos. E o que aconteceu para chegar nessa situação? É porque a mãe é independente, o pai também era. Aí ela estava sendo encaminhada. O Conselho Tutelar sempre visitava ela, nem por a situação, que eu procurei umas 2 vezes, porque ela ficava madrugada com a menina na rua e eu ia buscar, ela não queria me dar. Aí eu procurei o Conselho Tutelar disse que não podia me ajudar assim, ir lá tirar a menina dela, que eu tinha que pedir a guarda. Isso aí foi acontecendo e eles visitavam ela na casa que ela morava e via a situação, né? Teve um dia que foram lá e recolheram a menina. E a senhora, como avó, né, pensando aí na relação da sua filha com a sua neta, existe amor entre elas? Amor existe, mas quando está nesse mundo aí de dependência química, na hora que está usando, esquece o amor. Eles esquecem o amor, eles não pensam nisso, não. Depois que passa o efeito, eles dizem que ama, mas quando está usando, não tem amor, não. Que é exatamente no ponto que eu deixei a pergunta no ar, né? Pode ser interpretada uma situação dessa, né? Esse desespero dessa mãe como amor? E é o suficiente? Só amor não é suficiente para manter nenhuma relação, nem casamento, muito menos o cuidar de uma criança. A gente precisa ter responsabilidade. A gente precisa, inclusive, ter a capacidade de cuidar da gente mesmo. Quando a gente está falando de alguém em independência química, essa pessoa não tem capacidade de se cuidar. Ela não tem nem o amor próprio para resistir ao vício. Então, só o amor não basta, né? A gente precisa mais do que isso. A gente precisa de condição econômica, de condição de moradia, de trabalho, a gente precisa de rede de apoio, a gente precisa de responsabilidade para levar a criança para a escola, cuidar da alimentação, da saúde física, da saúde mental, dos relacionamentos sociais, das referências que a gente está construindo para a criança, dependendo do ambiente que a gente vive, né, e submete a criança. Então, só amar não adianta. Não adianta mesmo. Tem que ter muito mais do que amor. Tem que ter responsabilidade e condição para que a criança esteja segura e cresça num ambiente saudável, não num ambiente hostil. Quando uma mãe fica gritando, esperneando, totalmente desequilibrada na frente de uma criança, tentando subtrair ela, aquilo dali é um desequilíbrio emocional. Então, essa criança já fica vulnerável por conta disso. Por quê? Porque ela vai sofrer traumas depois. Então, a gente precisa avaliar tudo isso. E na visão da justiça, Camila? Não, acho bem difícil, né, a gente dizer que é uma demonstração de amor, né? Ali é tão somente desespero. Ela está desmedidamente, ela não mediu se aquilo ali está fazendo mal nem mesmo para o filho dela, né? Acha que só porque
quer, precisa ou está sendo impedida, ela tem esse direito de tirá-lo dali, né? Existem outros mecanismos, outras possibilidades. Se ela estiver sendo impedida, não estiver conseguindo acesso, ela poderia ter ido a um conselho tutelar, demonstrar essa necessidade, ela precisa ver, buscar uma guarda, uma convivência assistida, ó, já que eu não posso estar eu sozinha, então a gente tem que restaurar isso. Já é muito tempo, né? São acho que uns 3 anos que ele já está convivendo o tempo inteiro com a avó paterna e o pai. E não sei como foi esse convívio com a mãe, mas não é simplesmente voltar, porque até mesmo essa criança já está bloqueada. Se for fazer um estudo agora com ele, os psicólogos, assistentes sociais forem conversar com essa criança, é capaz dela nem querer estar. Né? Então, como é que vai falar? Não é obrigada a estar com a mãe. Essa criança, né? Com 5 anos, ela já tem um peso, a escolha dela já é ouvida? Então, ela é ouvida dentro do estudo. Judicialmente, uma entrevista com ela perante o juiz, ainda não, porque, né, para você tratar uma criança, falar com uma criança, tem que ser um profissional que entenda dessa realidade dele, né? Ele não pode estar no meio de uma briga, eles trabalham de uma forma específica com a criança, para entender o contexto familiar que ele está inserido. Né? A partir de 12 anos, ele já pode ter as suas escolhas levadas em consideração, mas também é tudo mediante uma decisão, não apenas uma vontade. Ai, gente, mas vamos nos colocar no lugar dessa criança, né? Como é que fica a cabecinha? Que bagunça! Uma hora tá com o pai, tá com a avó paterna. De repente tá andando no meio da rua, a mãe vai e tira. Mas também tem um sentimento, né? Eu me coloco no lugar dessa criança, deve ter um sentimento de amor. É a mãe, também existe uma referência. Fica complicado, né, Elza? Depende muito do que a família que está cuidando da criança constrói nela, né? Quando a família é ética, porque a gente tem que pensar, gente, que o amor e a ética, eles caminham juntos. Muitas vezes, essas manifestações não são por amor, são manifestações de punição ao outro genitor. E a criança só fica no meio daquela guerra, daquela confusão de 2 adultos que não se dão bem. Isso é muito comum, é mais comum do que a gente imagina. Pena que está se tornando normal. Então, se a família que cuida da criança é uma família ética, que não pratica a alienação parental, que explica para a criança que ela não convive com um dos genitores, porque aquele genitor não tem uma condição, seja a condição que for, emocional ou socioeconômica, para cuidar dela, essa criança vai crescer com a possibilidade de amar esse pai ou essa mãe. Agora, quando essa família pratica a alienação parental, além da criança deixar de amar o genitor, ela deixa de se amar, porque parte de nós é o pai e outra parte é a mãe. Então, a gente tem que ter muita ética e muito equilíbrio. Quem está com a criança tem que ter muita centralização emocional para não transpassar para a criança também as nossas revoltas, né? Porque é um caso muito revoltante. Pois é, a essência desse nosso debate aqui hoje é como fazer com que a criança cresça num ambiente saudável. Olha só, a gente tem uma participação aqui da Lenira Moura. Beijo, Lenira. Obrigada, viu, pela sua participação. Ela diz, boa tarde, eu criei meu neto até os 15 anos e a mãe dele o levou para Portugal. Eu fiquei muito triste, fiquei depressiva, mas hoje ele está bem, já fez 18 anos e fala todos os dias comigo. E aí eu convido você aí de casa, está aqui embaixo, ó, o telefone, o nosso WhatsApp, para você mandar também a sua participação, caso você já tenha vivido uma situação parecida ou então conhece alguém. A senhora, dona Rosa, consegue se imaginar, né, a senhora que já está há 4 anos aí com a sua netinha, sem ela? Não, eu não consigo me imaginar sem ela, né? Pode até ser que aconteça, a gente tem que acostumar com tudo, né? Mas no momento eu não me sinto viver sem ela, não, tem? É por isso, ontem mesmo eu fui chamada lá na defensoria, lá no lugar das crianças, para resolver isso. Falei com a advogada conversou comigo sobre a guarda, né? Que eu acho que o juiz vai me dar a guarda definitiva dela. Aí foi por isso que ele me chamou lá. Aí, mas mesmo que não seja, eu aceito o que tiver de ser, né? Está na mão de Deus, agora que eu me acostumo assim. Agora, isso é muito importante, né? Deixar tudo certinho no papel. Tem muitos avós acompanhando agora o Fala Espírito Santo que vivem uma situação parecida, que assumiram esse papel, essa responsabilidade dos netos, mas assumiram ali de amor, né, uma forma de amor, e não regularizaram isso. Aí depois pode acontecer do pai ou da mãe vir pegar, né, Camila? Isso é muito importante, deixar tudo certinho. É muito importante. Fica aí o alerta, inclusive, para quem está nos assistindo, vovô e vovó. Se você cuida do seu neto, se está com você a guarda dele, mesmo que não esteja no papel, procure o órgão, procure a defensoria, se não puder, constituir um advogado, porque existem muitos problemas que podem acontecer se não tiver regularizado. Por exemplo, vamos supor que a netinha, né, da dona Rosa não tivesse com a guarda, ela precisa ir para o hospital.
Não tem o pai nem a mãe. Precisa de documento dos pais, precisa... Porque senão ela se torna alguém ali só tentando ajudar. Mas com a guarda você tem o poder para poder estar respondendo em nome da criança. Precisa de responder por algo na escola. É só o guardião. Como que faz também? Então isso é muito sério. Eu tive um caso recente, é interessante falar, que a avó cuidava dos 3 netos. Porque a filha... A avó residia com a mãe das crianças e morava com os netos. A filha dela faleceu. E aí não tinha... Só que ela não tinha contato com o pai das crianças. Esse pai chegou e buscou as crianças. Imagina, eles nunca conviveram com esse pai. Mas a avó não podia fazer naquele momento nada. Por quê? Na falta da mãe, quem cuida é o pai, né? Ou na falta de qualquer um dos dois. E aí a gente teve que correr para entrar com a ação, para demonstrar que era a avó que cuidava, que tinha guarda de fato. Mas isso daí demorou um tempo, porque a justiça também não é do dia para a noite. Tem que avaliar a situação das crianças. Então, é sempre bom regularizar para poder evitar o máximo e o melhor, para proteger as crianças e os adolescentes. A senhora que cuida de todos os detalhes, tudo da vida da sua neta. Na escola, se passar mal, a senhora que leva para o hospital, é tudo? Tudo. Ela ficou internada, isso que ela falou é verdade. Ela ficou internada e para mim ficar lá com ela, eu tinha que ter o papel da guarda. Aí eu levei, né, antes de terminar o prazo, eu vou lá para renovar, né, na infância e juventude. Eu vou lá e peço para renovar. Aí eles marcam um prazo, me ligam, eu vou buscar. Aí ela ficou internada, eu tive que ter esse papel, na escola tem que ter esse papel, porque senão eu não consigo matricular ela. Até para fazer a matrícula na escola? Também. Para me viajar, tudo. Dependendo do lugar, eu tenho que estar com essa folha. Mesmo ela sendo minha neta, eu tenho que apresentar essa folha, dependendo do lugar que eu for. Daqui a pouquinho, Camila, você vai responder para a gente, nesse caso, qual é a chance dessa mãe conseguir reverter e ter a guarda dessa criança? Existe essa chance? Eu vou ler aqui alguns comentários também no nosso Facebook. A Marina Peniche emitiu a opinião dela. Ela fala: eu não vejo essa mãe desesperada, não. Ela quer mesmo é provocar, né, o pai e a outra avó. Essa hora ela prejudica a vida dessa criança agindo dessa maneira. Também tem um comentário aqui da Lenir Bonifácio. Beijo, Lenir. Ela diz: infelizmente, muita gente não aceita, né, a guarda compartilhada. O egoísmo fala mais alto. Também tem um comentário aqui da Nilza Boldit. Ela diz: coitada dessa criança, será que essa criança está feliz com ela? Eu creio que não, né? Sendo levada dessa forma. É isso que a gente tem que pensar, né? É na felicidade da criança, Elza, o que às vezes, diante desses conflitos de pai e mãe, isso nunca é colocado em primeiro plano. Exatamente. Por isso que os pais, quando se separam, eles precisam ter esse compromisso ético de pensar primeiro no bem-estar da criança, conversar, e mesmo que eles não consigam conversar, colocar alguém, né, do judiciário para fazer esse manejo aí da conversa, da decisão, para que a criança seja poupada de cenas como essas que são extremamente violentas. E realmente o que essa telespectadora falou, será que essa criança está feliz? Provavelmente não, gente. Ela estava acostumada num ambiente, num território, com determinadas pessoas. Aquilo foi retirado dela de forma extremamente desrespeitosa. Então, até essa criança processar isso, ela não tem nem maturidade para isso. E vai saber também o que a mãe do lado de lá está falando. Então, as coisas têm que ser feitas com muita cautela, com muito respeito, com muita responsabilidade, com maturidade, com ética, para que a criança não sofra. Camila, essa mãe aí declarou para alguns veículos de comunicação que ela não vai devolver o filho. Ela pode fazer isso? Não. A força policial pode ser utilizada nisso daí, fazer uma busca e apreensão de menor. Eu acredito que se já souberem, né, o endereço e tudo, já podem estar entrando com essa medida. Porque se não tem a possibilidade, né, se não era um dia estipulado, a forma como deveria ser... A busca e apreensão da criança já foi pedida já. Então, assim, muito em breve a gente vai ter um novo fato acontecendo, porque não pode ficar, se não está determinado, você não pode, porque é como se fosse um criminoso mesmo, né? Foi feito um rapto. Se ela assumisse, se a gente não soubesse, era um sequestro. Então, não pode ser desse jeito, não.
E aí você havia falado também sobre a possibilidade de ela conseguir reverter isso. Qual é a Cada chance? vez fica mais difícil pelas atitudes que ela tem tomado. Então, a gente perde a razão muitas vezes, né? A gente não sabe qual o contexto familiar. Mas existem, como eu disse logo no início, existem meios, a gente está levando, eu não estou satisfeita, eu acho que eles estão me impedindo de ver meu filho, é meu direito, eu sou mãe, não tem nada que me impeça, então eu preciso fazer algo direito, né, para poder estar buscando essa possibilidade. Tem uma avó aqui que pediu para não ser identificada, mas ela disse que está passando por uma situação muito parecida. O neto está morando com ela e a mãe vive fazendo ameaças, falando que vai buscar o menino, né? Ela está tendo até que levar a criança ao médico porque o menino é autista. Então a gente quer saber, Camila, o que essa avó deve fazer pensando em proteger essa criança? Primeiro que a gente falou aqui, regularizar, né? A gente não sabe se já está regularizada essa guarda, onde é que está esse pai, a gente pergunta isso também para estar intermediando, né? Deve ser pai e mãe para poder estar decidindo. Agora, se é a avó quem cuida de fato, então está entrando com um pedido de guarda para proteger, juntar essas ameaças de alguma forma que a mãe tem feito, levar isso adiante, demonstrar esse perigo para a criança, porque essas ameaças não vão levá-la a lugar nenhum, né? Que aí o juiz vai estar, um juiz de infância vai estar definindo essa questão se estiver sendo prejudicada, né, ou se sentindo ameaçada essa criança, em estar regularizando como é que é essa convivência, se a mãe pode, se não pode, como que tem que ser esse convívio, né? Então, precisa procurar justiça urgente. Dona Rosa, para a gente finalizar, e como é que é a sua relação com a sua neta? Em algum momento, por exemplo, ela pergunta pelos pais? Não, ela não me pergunta pelos pais não, porque o pai sempre vai lá, não tem? E quando o pai não vai, que ela sente saudade, ela manda mensagem. Papai, você não veio aqui me ver. E conversa com ele pelo telefone. E a mãe sempre, que eu te falo, sempre ela vê. Está sempre também em contato. Mas ela pergunta pela mãe, por que a mamãe não está ali direto, por que a mamãe não está, por que é a senhora que cuida dela? Não, mas eu acho assim, que ela sempre ouve, né? Porque eu vou no Conselho Tutelar, o pessoal do Conselho Tutelar acompanha, não tem? E conversa com ela também. Aí eu acho que ela já tem noção um pouco, ela tem 6 anos, ela vai fazer 7 anos. E às vezes eu converso com ela, eu digo, a gente nasce bebê e a gente vai só evoluindo, né? E vai sabendo das coisas, aprendendo as coisas, né? Aí eu acho que ela já deve ter noção, não tem? Eu não converso com ela sobre isso, não. E esse é um outro ponto, né, Elza? É saber como tratar ainda tudo isso que está acontecendo na cabecinha da criança. O nosso tempo acabou, minha editora falou que acabou. Que pena. Cuidado para não praticar alienação parental. Deu? Então vamos embora. A gente tem que ter cuidado para não fazer alienação parental, que é colocar, né, seja o genitor que for, né, com uma imagem deturpada, distorcida, mesmo que ele tenha ali problemas gravíssimos. A gente vai falar para a criança, olha, você está morando com a vovó porque sua mãe ou seu pai não tinham condições de cuidar de você, então foi melhor assim. Então aqui você é amado, aqui você é importante, você é acolhido. Mas eu quero a minha mãe. Tá, você vai poder ver a sua mãe, mas sua mãe não tem condições de ficar com você o tempo todo. A criança merece saber a verdade, a gente só tem que ter cuidado de como vai passar para ela essa informação. A gente tem que adequar a nossa linguagem, ser ético, responsável, não alienar a criança e falar a verdade para ela. E realmente a maioria dos pais ou das mães que perdem, né, perdem o poder, né, sofrem destituição familiar, eles realmente não têm condição, eles sofrem alguma coisa, né? Ou é negligência, ou é abuso, ou é violência, ou é dependência química. Então, realmente são pessoas que não têm condições de criar a criança e a criança vai sempre para o lugar mais seguro. E a gente procura sempre família, né? Vínculos mais próximos, de primeiro grau principalmente. Tem um comentário aqui do Nico Oliveira, ele pergunta, e será que essa mãe paga pensão para o filho? Aí são 2 assuntos distintos, né, Camila? Isso. Ela deveria, né? Tem que estar. O genitor que não reside com a criança, normalmente é o que demanda um valor para ela, mas a gente não sabe responder sobre esse caso. E é importante deixar, já puxando o gancho aí que o telespectador colocou, que independente se você mora, se você tem convívio constante ou não com o filho, existe uma obrigação, que em nada interfere na convivência. Então, às vezes a gente vê pai falando assim, mas
eu quero ver meu filho, mas só porque eu não estou pagando pensão, ela não deixa, não pode. Nem mãe, nem pai pode impedir o outro de ter essa convivência. Então, mesmo que essa mãe não esteja pagando pensão... Se tiver lá dito os dias que ela pode ver, da forma como pode ver, Não tem pode que continuar. proibir. Aí, se não está pagando a pensão, é uma outra ação que a gente entra, um cumprimento de sentença. Não pode estar atrelado, só vai ver se pagar, ou se não vê, não paga. Tá ok? Perfeito. É bom deixar isso aí. Obrigada, Camila, Nada. pela sua participação. Obrigada também, Eu que Elza. agradeço. E obrigada, Dona Rosa. Chegando em casa, dá um cheiro e um beijo na sua netinha, tá bom?